Existe uma proposta oficial do Barcelona para comprar o Ryan do Vasco. Vem comigo que eu vou te contar agora todos os detalhes dessa possível venda do Ryan para o Barcelona e também vou te dar a minha opinião como analista se o Ryan se encaixa ou não no Barcelona, se é uma boa escolha para a carreira dele ir para o time da Catalunha. Vem comigo. O Vasco recebeu uma proposta oficial do Barcelona pela compra do ponta-direita Ryan. Os valores não foram revelados até o momento, mas se cogita que seja algo na casa de 35 milhões de euros a 40 milhões de euros. O que eu já adianto para vocês que eu acho um valor muito baixo. Isso é baseado na multa contratual que o Ryan tem com o Vasco atualmente. O Vasco até vem fazendo um esforço para renovar o contrato do Ryan e colocar a sua multa rescisória para 70 milhões de euros, até para poder realmente ter uma margem de barganha maior na hora de vender o jogador. Atualmente a multa do Ryan é 40 milhões de euros em contrato. Então o Vasco quer renovar o contrato do Ryan, colocar a multa em 70 milhões de euros, aumentar o salário do jogador também. Isso para proteger o Vasco, caso algum clube ache que vale a pena pagar 40 milhões de euros, ir lá e pagar o valor da multa para o Vasco. O que, assim, 40 milhões de euros, você pode até olhar e falar, cara, é um valor bom para o Vasco. Só que a gente tem que ressaltar que 10% desse valor ficariam com o Ryan e com seu pai, que é, no caso, o seu empresário. Então o Vasco não ganharia esses 40 milhões de euros bruto. E muitas vezes se coloca um valor de 35 milhões, mais um valor até atingir tal meta para chegar a 40 milhões. Muitos clubes fazem isso atualmente. Eu acho que um valor ideal para o Vasco pedir pela venda do Ryan seria algo na casa de 50 a 60 milhões de euros. E algo que chamou a atenção do Vasco nessa proposta do Ryan, segundo o canal Colina em Foco, é que a equipe da Catalunha está disposta a deixar a joia a permanecer no Cruz Maltino até o meio de 2026. Internamente no Barcelona, a ideia é de que este período de meses no Gigante da Colina pode beneficiar para o desenvolvimento do atacante, sendo trabalhado nas mãos do técnico Fernando Diniz, podendo evitar erros cometidos como com Vitor Roque, que sofreu para se adaptar ao futebol espanhol e não recebeu muitas oportunidades no Barcelona. O cria da base do Vasco tem feito uma temporada de 2025 muito boa e vem crescendo de rendimento jogo após jogo, comandado pelo técnico Fernando Diniz. Nessa temporada já são 49 jogos pelo Vasco e contribuiu para 17 gols marcados, além de uma assistência. Vamos lá. A ideia do Barcelona é comprar o Ryan por esse valor mais baixo, antes que o Vasco renove o contrato do atleta, 35, 40 milhões de euros, porque sabe, se deixar o Ryan jogando no Vasco até o meio do ano que vem, no caso de 2026, e o Vasco já tiver renovado o contrato do Ryan e ele estiver jogando bem nesse período, o Vasco vai pedir um valor muito maior do que esse ofertado no momento pelo Barcelona. Ao menos que eles ultrapassem o valor da multa rescisória, o que eu não acredito. Então não é tão vantagem assim para o Vasco, tendo esse ponto de vista. Se o jogador pode ficar até o meio de 2026, se valorizar e o Vasco pedir um valor maior, talvez até para outro clube, não vejo tanta lógica nisso. E eu também acredito que o Ryan no Barcelona, não sei se é o melhor destino para ele. Você olhando atualmente a configuração do ataque do Barcelona, com Lamine Yamal, Lewandowski, com Rafinha, você tem alguns jogadores ali que dificilmente o Ryan seria titular nesse ataque do Barcelona, assim, chegando em 2026. É claro que não sei como vai estar lá em 2026 o ataque do Barcelona, mas é difícil hoje a gente imaginar ele sendo titular no time do Barcelona, tanto como centroavante como ponta de um dos dois lados. E eu acredito que a melhor liga para o Ryan se desenvolver e crescer no futebol europeu seria a Premier League. Jogo de transição, jogo de velocidade, um jogo que os times deixam muitos espaços, geralmente. A maioria dos times da Premier League tem uma característica de marcar em cima, de marcar alto, então acaba deixando espaço na última linha. O Ryan tem velocidade para percorrer nessa última linha. O time da Premier League poderia ser mais algo que casaria com o jogo do Ryan do que o Barcelona. Barcelona é toque de bola, é um time, claro, também muito ofensivo, cria muitas oportunidades de gol. Mas eu acho que o encaixe para o Ryan seria melhor no campeonato inglês do que jogando no campeonato espanhol. Minha opinião. Mas o Barcelona é um time gigante, é um grande clube. Se ele se destacar pelo Barcelona,
Bota aí que ele faz uma boa temporada pelo Barcelona. Se eles pagarem 40 milhões de euros pro Vasco, na temporada seguinte ele já tá valendo 100 milhões de euros até pela idade dele. Então, é um movimento que, claro, o Vasco precisa de dinheiro, o Rayan vai ficar tentado a jogar no Barcelona. Qual jogador não ficaria tentado a ter as oportunidades na carreira de jogar no Barcelona? Muitas crianças sonham com isso, Barcelona, Real Madrid. Então, com certeza, ele vai ficar tentado. Também acredito que a proposta feita a ele, o salário, o plano de carreira tenham sido bons, mas tem que saber se essa proposta é boa para o Vasco, porque se o Vasco for ficar só com 30 milhões de euros de uma venda do Rayan, é muito pouco para você repor essa perda que você terá no seu elenco. Então, eu acredito que esse valor da venda do Rayan deveria ultrapassar ali algo na casa de 50, 60 milhões de euros. E eu tenho praticamente certeza que ele ficando no Vasco, o Vasco montando um time melhor ainda para a temporada que vem, ele se valorizaria muito mais. Então, não faz tanto sentido você vender o Rayan agora por um valor abaixo, se o Barcelona só quer ele para o meio de 2026. Mantém ele até o meio de 2026. Caso ele jogue bem, vai se valorizar muito mais do que 40 milhões de euros, eu não tenho dúvidas disso. Mas lembrando, não tem valores oficiais até o momento. Em breve eu acredito que devem soltar os valores aí que o Barcelona ofereceu para contratar o Rayan. Esses valores são especulativos. São especulativos esses valores dessa possível venda do Rayan. Mas quero saber também a opinião de vocês aí embaixo. O Rayan é uma possibilidade do Vasco fazer um bom dinheiro para investir em contratações no ano de 2026. Montar um time mais forte em 2026. Você vende um jogador, você compra 3 bons. Lembrando que o Vasco já tem muitos jogadores por empréstimo no seu elenco que o Vasco precisa comprar. E aí vai colocar todo o dinheiro da venda do Rayan para comprar esses jogadores de empréstimo? Para mim não vale a pena. Porque você vai precisar repor também a saída do Rayan. Então é um dilema complicado. Agora o Vasco tem que conseguir fazer uma boa venda do Rayan. 40 milhões de euros, eu acho muito pouco, sinceramente, muito pouco. E é isso, eu fico nessa, abração do Francesco, nós, fui.